Fico muito contente e agradeço a presença de vocês. Eu quero também agradecer a Michele e a Andresa, além da Carol, evidentemente, pela organização desse curso. Um projeto que ele é muito caro ao nosso projeto da Rede Humanas, né? E eu não canso de dizer que, para mim, é um projeto, talvez seja um dos mais importantes, né? E talvez ele dê um sentido para a Rede Humanas, né? Que é um sentido primordial na minha visão. Então, eu vou aqui, de uma certa forma, também compartilhar com vocês as minhas opções de recorte dentro desse tema. Ele é um tema muito amplo, né? Quer dizer, falar de gênero já por si, né, já nos joga num mar de referências, de debates, né, que não começaram ontem, nem anteontem, né? E falar sobre colonialidade, que é o outro conceito que eu estou mobilizando aqui, né, associado a gênero, também nos lança também numa seara debates que às vezes não chegam efetivamente na nossa sub-área de pesquisa ou especificamente no nosso grupo de pesquisa, né? Enfim, a gente tem aí um grande desafio de lidar, né, com essas duas categorias, que é a categoria de gênero e a categoria de colonialidade, né? Lidar fundamentalmente com um conjunto de referências que existem quando a gente mobiliza essas duas categorias. Venho, na verdade, trabalhando com essa temática sobre gênero e colonialidade num formato de oferta de curso desde o ano passado, tá? Quando eu ofereci pela primeira vez esse curso no programa de pós-graduação, através do programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual eu sou vinculada, né? Eu modifiquei, né, fiz algumas modificações em relação ao programa, o primeiro programa que eu elaborei para esse curso, e venho trabalhando, né, venho desde então, já há algum tempo, trabalhando nesse formato aqui, né, mas oferecer, de fato, nesse formato de 2 módulos, né, de 4 horas, para mim é uma experiência absolutamente nova. E é uma espécie de roteirinho que eu organizei aqui, tá? Para a gente poder, vocês poderem também compreenderem um pouco o percurso do exercício que eu vou fazer aqui. Eu estou fazendo a opção, né, de apontar aqui, né, dentro da formação da discussão em torno da categoria de gênero, alguns momentos que eu considero fundamentais para a nossa discussão aqui, tá? Então, é isso que eu chamo de genealogia, né? Um pouco a gente tentar traçar um percurso, né, que ele é histórico, né, um pouco historicizar, mas que ele não tem essa preocupação de ser um percurso exaustivo, de buscar as origens, etc. Né? A gente vai tentar traçar aqui um desenho, né, e historicizar um pouco o debate. Tá? Então, o centro aqui, né, desse nosso início aqui de conversa bom, como é que se forma esse debate em torno da palavra gênero? Dentro da nossa genealogia aqui, da genealogia que eu vou traçar hoje aqui, né? Lembrando, então, da historicidade dos conceitos, quer dizer, então, importante que vocês façam essa reflexão, não apenas sobre o conceito de gênero, pensar a historicidade de outros conceitos com os quais nós trabalhamos, né? É muito importante, né? Então, a gente tem essa formação no campo da história, e me parece que a grande e principal contribuição da história, né, uma das principais contribuições, é a gente conseguir ter um pouco essa perspectiva, né, dessa profundidade temporal dos fenômenos, né, incluindo os fenômenos da vida intelectual, né? Quer dizer, então, pensar que os conceitos têm história, pensar que os conceitos, eles
variam também, eles sofrem, né, variações ao longo do tempo, né? Eles têm, digamos assim, momentos, né, em que eles despontam, eles emergem, né? Eles se tornam conceitos que abarcam determinados problemas, né, do campo social, né? Lembrar que eu gosto muito de uma autora chamada Marie-Louise Prat, né, que ela diz que os conceitos, na verdade, eles aparentemente eles nos desconectam do mundo prático, né, da vida prática, mas, na verdade, eles são elaborações da nossa visão do mundo, né? Isso vale também para a teoria, né? Então, conceitos são categorias teóricas com os quais nós enxergamos o mundo, damos nome para aquilo que nós vemos, né? Para os fenômenos que nós testemunhamos, para os fenômenos que nós sofremos, né? Sem dar nome, nós ficamos realmente submetidos, né, a esses fenômenos, né? E é muito importante também considerar que um conceito ele não é uma solução, ele é um problema, né, como diz a Marie-Louise Prat, né? Conceitos sempre assinalam problemas, né? Problemas no campo social mais vasto, né? Problemas da vida social. Então, por isso que gênero é uma dessas categorias problema, né? E é uma categoria problema que ela atravessa um conjunto de disciplinas. Por isso, acho importante a gente pensar a categoria de gênero a partir de uma perspectiva transdisciplinar, né? Não, digamos assim, não desviarmos o nosso olhar, por exemplo, para toda uma produção que vem, por exemplo, do campo da antropologia sobre gênero, né? Ou do campo da ciência política, né? Ou do campo da filosofia, né? Então, não desconsiderarmos que toda essa produção é uma produção fundamental para nós ampliarmos, né, a nossa perspectiva sobre esse problema, né? Evidentemente que é uma categoria que ela já está estabelecida, né, como uma categoria que deve ser tomada como uma categoria relacional e estrutural. Então, é curioso que ainda persista, né, um certo uso da categoria de gênero, né, tá, como sinônimo de mulheres. Quando, né, nós já temos um acúmulo de discussões e de autores e autoras, né, a começar com a nossa Joan Scott, né, que é a referência central no campo da história, né, sobre a discussão sobre gênero, que esses autores já destacam que não é possível pensar gênero se não pensar gênero na relação, como uma categoria, portanto, relacional, né? Gênero não designa, né, mulheres, não é sinônimo de mulheres, mas, curiosamente, esse uso ainda persiste, né? Esse é um problema que a gente precisa, inclusive, discutir aqui, né? Por que, quando a gente oferece um curso sobre gênero, né, majoritariamente, né, são as mulheres, são as meninas, como eu chamo, né, que se inscrevem, né, e se interessam por essa discussão. Por que gênero parece não atrair, parece não ser uma temática que atraia, né, todas as pessoas indistintamente, né, independentemente do seu gênero da carteira de identidade lá, né? Porque, como a gente vai observar, né, se a gente acompanhar a discussão, né, sobre gênero, a gente vai perceber que é uma discussão que trata do mundo social, das hierarquias do mundo social, trata de um tipo de hierarquia e de assimetria que estrutura a nossa vida social já na longa duração, né? Então, essa dimensão relacional e estrutural da categoria de gênero, me parece que ela ainda está um pouco obscurecida, ela ainda não está plenamente visível, apesar de nós termos um acúmulo de debate chamando a atenção, né, para esse caráter relacional do conceito de gênero já há bastante tempo. Tá? Um outro ponto interessante também, que eu quero destacar aqui nesse nosso primeiro tópico, né, diz respeito, portanto, a como as diferenças entre os sexos, que são diferenças que são
percebidas, né, são evidentes, né, quer dizer, como elas acabam estruturando, né, e como elas acabam servindo, né, para estruturar uma ordem, né, uma determinada ordem, em que predomina, né, o que predomina é um binarismo, né, masculino-feminino, e, evidentemente, é sobre esse binarismo que se assenta, né, a heterossexualidade como uma espécie de norma regulatória da vida social, né? E aí essa discussão, evidentemente, que ela vem aí no bojo, né, dessas discussões sobre gênero que se acumulam aí desde o final dos anos 60, tá? A grande questão, né, quer dizer, quando a gente fala em diferenças entre os sexos, né, olha, eu percebo as diferenças, né, entre os corpos, essas diferenças são visíveis, né? Mas aí, quando eu penso gênero, eu estou pensando em alguma coisa que está para além daquelas diferenças, porque gênero sempre remete a um atributo, né, que eu associo, né, a essas diferenças corporais, né? E aí a pergunta, o que vem antes, o sexo ou o gênero, né? O nosso primeiro problema aqui, né, quer dizer, o gênero, que a gente hoje sabe que é conceituado como uma espécie de referente cultural, né? Ele constrói os sexos, né? Considerando que os sexos, né, masculino e feminino, são referentes naturais, né? Então, o que vem antes, né? A nossa questão aqui, né? É possível, né, continuar pensando, né, numa dimensão como a dimensão da sexualidade, do sexo, né? Daquilo que está dado anatomicamente, né? Como algo dado da ordem da natureza, né? E, portanto, anterior, né, àquilo que funciona como os nossos referentes culturais relacionados a gênero, que são atributos, né, de valor, né, relacionados a essas diferenças. Essa vai ser uma questão que vai aparecer aqui, tá, ao longo da nossa discussão. Então, para começar, evidentemente, né, eu queria tomar como ponto de partida essa que é, para nós, a principal referência no campo da história, né? Todos nós que nos interessamos na área da história por discutir gênero, né, acabamos recebendo aí, né, o contato e tendo contato com a Joan Scott, essa historiadora importantíssima, né, uma das maiores historiadoras que nós temos ainda atuante, né? E esse texto da Joan Scott é um texto que tem aqui, sobretudo aqui no Brasil, né, tem uma recepção muito grande, né? Então, eu já participei de muitas bancas de seleção de pós-graduação, em que, quando eu vejo no título do projeto gênero, ou qualquer coisa relacionada a mulheres, no título do projeto, no tema do projeto, eu já sei que a Joan Scott vai estar lá, né? E eu também já sei, né, a minha, digamos assim, a minha experiência em bancas e leitura de projetos de pós-graduação, mestrado ou doutorado, né, também já me deu aí um pouco a experiência de que, em geral, né, lá no referencial teórico do projeto, a definição de gênero que aparece é essa que está aí, né, no meu slide, que eu separei para vocês, né? Então, e é uma definição genial, né, evidentemente, não estou discordando aqui da Joan Scott, né? Então, ela oferece essa definição para nós em 1986, no famoso texto, que é um texto de muita repercussão, que é gênero, uma categoria útil para análise histórica, né, ou de análise histórica, né, que apareceu na American Historical Review, em 1986, né? E é um texto difícil, eu considero um texto até hoje, né? É um texto muito denso, um texto cheio de referências, né? Um dia eu resolvi um pouco fazer um mapeamento das referências da Joan Scott, né? E, na verdade, todo esse percurso que eu vou fazer, grande parte das autoras que eu vou mencionar hoje aqui, né, estão presentes lá no texto da Joan Scott. Tá? Inclusive a própria Judith Butler, né? Que já lá ali no finalzinho, meados dos anos 80, já produzia alguma coisa, né? Antes do Problemas de Gênero, que é de 1990, mas é interessantíssimo, né, perceber
como a Joan Scott, naquele momento, nos anos 80, ela está dialogando, né, com um conjunto de referências já que naquele momento se acumulavam, né, sobretudo das teóricas e antropólogas feministas, né, sobre gênero. Tá? E é, evidentemente, no diálogo com essas referências, né, que muitas vezes a gente não percebe ou não presta atenção, que ela formula essa clássica definição de gênero como um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Né? O gênero como uma forma primeira de significar as relações de poder. Né? E aí, quando a gente volta para essa definição, né, e relendo o texto da Joan Scott, a gente percebe a quantidade de problemas que nós temos aqui. Né? Problemas não no sentido de abandonar a definição da Joan Scott, não é isso que eu estou propondo, mais uma vez, quero frisar, né? Mas é perceber que aqui na definição da Joan Scott se embute, está embutido uma quantidade de questões, né, muito interessantes. E a primeira delas diz respeito exatamente a como que essas diferenças percebidas entre os sexos, né, onde é que elas estão? Né? E como é que elas se relacionam com o gênero, né, como esse elemento constitutivo. Então, a definição da Joan Scott nos oferece mais problemas do que propriamente soluções. E eu acho interessante que essa definição ela é mobilizada, na grande maioria das vezes, né, como uma espécie de passe, né, mágico, né, como uma espécie de senha para dizer assim, olha, eu sei o que é gênero aqui na minha pesquisa, tá? Gênero é isso aqui. Só que essa definição ela abre muitas questões. A própria Joan Scott reconhece isso em textos posteriores, né? Então, ela abre muitas questões. Ela abre mais questões do que propriamente nos deixa com algum tipo de solução, inclusive, que permita a gente trabalhar tranquilamente com essa definição em uma pesquisa, tá? Porque a gente vai ter aqui questões que dizem respeito exatamente a tudo aquilo que o debate em torno de gênero vai levantar. Tá? Quando a gente vai no dicionário, né, pessoal, que é o primeiro, digamos assim, é a primeira tarefa, né, que a gente tem quando a gente vai fazer essa genealogia de um conceito qualquer, né? Quando a gente quer compreender, né, esse conceito, como é que ele funciona, e a gente quer historicizar esse conceito. Eu sempre recomendo o dicionário Ruais da língua portuguesa, que é um dicionário que ele é um dicionário muito erudito, né? Ele sempre traz ali, né, para todas as palavras, ele traz a datação da palavra na língua portuguesa, né? Então, é super interessante, porque eu trabalho sempre com esse dicionário quando eu vou trabalhar qualquer conceito, né? O próprio conceito de história, né? Quando eu começo a dar aula para o primeiro período, né, de introdução à história, eu sempre procuro historicizar a palavra história a partir do dicionário Wise, né? E no dicionário Wise, a palavra gênero, ela tem uma coluna gigantesca, né? Tá? Eu aqui selecionei duas partes, mas se vocês abrirem o dicionário, né, evidentemente que aqui eu fotografei o dicionário, ainda mantenho um pouco a minha formação analógica, né? Então eu tenho ainda um dicionário físico aqui na minha casa, que é um tijolão, né? Um dicionário Wise, a primeira edição dele, que é de 2001, e eu fotografei aqui para vocês um pouco perceberem ali, né? Ele faz a datação, né? Então ali, gênero substantivo masculino, né? A datação ali cerca do século XV, tá? Que ele começa a circular no português, né? E é uma datação sempre aproximada, né, que o Wise propõe, né? E o primeiro significado ali que eu marquei em amarelo do conceito de gênero é conceito geral que engloba todas as propriedades comuns que caracterizam um dado grupo ou classe de seres ou de objetos. Né? Então, é uma palavra que ela tem uma designação muito mais ampla do que o seu uso hoje, por exemplo, nos sugere. Né? Lembrar que a gente utiliza gênero no campo da teoria literária para designar, né, modalidades, né, de escrita. Né? Então, a gente tem a biografia é um gênero literário, né, um gênero historiográfico. Né? A gente fala no romance como um gênero. Né? Então,
é uma palavra que ela circula, né, tanto no campo da biologia, porque ela também funciona como uma categoria taxonômica, né, para a gente classificar espécies, né? Ela circula no campo das artes plásticas, no campo da teoria literária. Então, vejam como é uma palavra versátil, né? Vejam a versatilidade da palavra. E isso, para nós, já pode servir como uma espécie de alarme para dizer, opa, se é uma palavra tão versátil, a gente então tem que prestar atenção e tem que um pouco tentar circunscrever melhor como é que ela aparece, né? Como é que ela começa a adquirir sentido no nosso campo, que é o campo das ciências humanas, né? Então, vejam, no campo da gramática também a gente encontra, né? Gênero feminino, gênero masculino. Então, então vejam, ela tem uma longuíssima e vasta carga semântica, como a gente chama, né? Quer dizer, esse acúmulo de significados em torno de uma mesma palavra, né? Eu acho fascinante, né, estudar isso. Eu, como sempre gostei muito de estudar língua portuguesa e estudar a maneira como as palavras elas vão adquirindo e se transformando e transformando seus sentidos. Eu acho fantástico quando a gente abre o dicionário, a gente percebe que uma palavrinha que às vezes a gente usa num sentido, às vezes, limitado e muito específico, ela tem uma um vasto alcance semântico, ou seja, um vasto alcance de significados, né? E a palavra gênero é uma delas. Tá? Eu quero aqui só destacar, né, a questão da gramática, porque ela é fundamental aqui, né? A nossa linguagem ela tá toda, digamos assim, regulada pelo uso, né, das palavras no masculino e no feminino. Então, toda essa discussão recente também sobre a linguagem neutra, né, ela aciona também toda uma discussão em torno dos usos, né, dessa questão da linguagem, de como a linguagem ela acaba, de uma certa maneira, participando da nossa maneira de enxergar o mundo, de nomear o mundo, e, portanto, muitas vezes reforça, né, esses esquemas de percepção que nós temos do mundo, que é um esquema que predominantemente é binário, né? Funciona a partir do masculino e do feminino, né? Então é que existem pessoas que têm uma enorme resistência, uma enorme dificuldade, né, de trabalhar fora desse binarismo, né? Esse binarismo me parece que é um binarismo que organiza, às vezes, o mundo tal como ele é para a maioria das pessoas, né? Parece que se a gente quiser quebrar esse binarismo do masculino e feminino, parece que o mundo acaba, né? Parece que é equivalente ao fim do mundo, né? É algo um pouco catastrófico, né? Para algumas pessoas, né? Tentar quebrar com esse binarismo. Mas ele, de fato, ele organiza a nossa linguagem, a maneira como a nossa linguagem está organizada, né? Então, é muito difícil, né, a gente escapar desse binarismo, tá? Então, eu acho importante a gente lembrar de como essa questão do gênero, ela formata a linguagem, para a gente poder, inclusive, compreender, né, como que algumas discussões vão encontrar resistência, né, no debate sobre gênero. Nós temos a mobilização dessas três distinções fundamentais aqui, tá? Esse aqui é um material que circula amplamente, acredito que vocês já tenham tido contato, né? Quer dizer, uma espécie de card que resume um pouco, né, as principais expressões que hoje a gente utiliza, né, para fazer a distinção entre identidade de gênero, né, e aqui, né, a gente tem um pouco uma expressão, identidade de gênero, que ela designa a forma como as pessoas se identificam, né, dentro dos gêneros, que hoje é uma categoria que tem que ser usada no plural, né, porque homem e mulher aqui, né, já não conseguem dar conta, né, dos gêneros hoje que são contemplados nessa identificação, tá? Nós temos a categoria que se distingue, portanto, da identidade de gênero, que é a categoria de orientação sexual, né?
E aí nós temos essa nomenclatura, né, que fundamentalmente ela está estabelecida também dentro dessa gradação, né, entre, de um lado, o homossexual, de outro, o hétero, e aí nós temos, vejam que a setinha, ela está tentando romper com a ordem binária e está um pouco sugerindo gradações, né? Então, eu gosto dessa setinha por isso, que ela sugere exatamente a maneira como hoje nós pensamos, não mais a partir de linhas demarcatórias binárias, mas a partir de gradações, né? E aqui o sexo biológico, né? Tá? Que diz respeito exatamente à questão da anatomia, a questão cromossômica, né? Também gradações aqui, tá? Bom, esse card, ele é muito importante, né? Eu acho muito importante em termos do quê? Daquilo que a gente conseguiu adquirir dentro dos debates, né, no campo público, na arena pública, aquilo que a gente conseguiu adquirir em termos de nomenclaturas, né, que conseguem circunscrever os nossos problemas, né? Então, eu acho que também, longe de oferecer soluções, essas três nomenclaturas, identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico, elas assinalam oportunidades importantes, né, de dar nome, né, aquilo que a gente consegue observar e a maneira como nós lidamos com questões, mas eu acho que aqui nós continuamos tendo alguns probleminhas, tá? E o problema, me parece que está, né, já vou adiantar aqui, né, já vou dar o spoiler, né, o problema, me parece, está exatamente aqui, nesse contraponto que muitas vezes nós temos entre identidade de gênero e sexo biológico. Tá? Então, vejam, mais uma vez, eu acho que a gente aqui, a gente ganha com essa nomenclatura. Né? Acho que aqui nós temos um ganho, tá? Mas nós continuamos com o problema. Né? Podemos continuar com o problema. Né? Então, aqui, né, ao contrário, né, do que a gente costuma imaginar, que a gente costuma um pouco ter uma compreensão de que o conceito de gênero é um conceito que surge lá entre as feministas, né, nos anos 70, né, dentro da própria conjuntura do movimento feminista no norte global, etc., né, que adentra na academia, né, o conceito de gênero ele começa a ser mobilizado, de fato, nos anos de 1950 a 1960. Tá? Eu quero chamar a atenção para essa questão, porque eu não acho que seja algo desprezível aqui dentro da reflexão que eu estou tentando construir aqui junto com vocês. Tá? Eu não acho nem um pouco desprezível por o fato dele ser um conceito que surge exatamente, né, do trabalho de profissionais da área da medicina, né, ou da psicologia, né, mais especificamente também, né, e uma categoria que ela desponta exatamente a partir dos casos, os chamados casos intersexo, ou dos casos transexuais, né. Então, ele surge exatamente no discurso médico, né, e surge, né, trazendo exatamente, né, e reforçando exatamente essa dicotomia entre diferenças anatômicas e papéis sexuais. Diferenças anatômicas como dados da natureza e papéis sexuais como dados da cultura. Sexo e gênero. Então, basicamente esse binarismo aqui, né, que vai um pouco sustentar e vai, de uma certa maneira, na minha visão, permanecer como sendo um problema de difícil resolução dentro desse debate, tá? Então, aqui a gente tem o John Money, quer dizer, antes do Robert Stoller, né? Tá? O John Money, ele é um médico com formação na área da psicologia também, tá? Que vai, nos anos de 1950, ele vai tratar de um caso específico, né, lá nos Estados Unidos, e que vai envolver, né, uma cirurgia de transformação, né, do sexo. Tá?
Quer dizer, vai ser um caso, inclusive, que existe um documentário, eu não encontrei esse documentário, mas é o caso de uma criança que nasceu com o nome de Bruce, foi chamada de Bruce, nasceu menino, né? E chegou aí para o John Money, né? Com a, digamos assim, com a demanda, os pais chegaram com a demanda, né? A partir de um acidente que houve na circuncisão desse menino, né? Um acidente que houve com o órgão genital dele, com o pênis desse garoto, né? Eles levaram esse garoto para o John Money um pouco resolver o problema, né? E transformar o garoto numa menina. Né? Então, é o caso chamado Bruce Brenda, né? Porque depois ele passou a ser chamado de Brenda. Né? Então, era uma criança, né? Tá? E, bom, eu não quero aqui entrar nos detalhes desse caso, que é um caso que depois foi objeto de um documentário, é um caso que não teve um final muito feliz, né? Mas, digamos assim, ele é interessante para a gente pensar que na área médica, né, no discurso médico, né, então a gente vai ter esse primeiro momento, né, esse primeiro movimento no sentido de fazer essa distinção entre comportamento sexual, tá, e o fundamento inato desse comportamento. É claro que a gente pode voltar ainda mais, a gente pode remontar lá o Freud, né? A gente pode remontar ainda mais lá aos, digamos assim, aos teóricos prévios à teoria psicanalítica freudiana, né, que já discutiam a questão da bissexualidade no século XIX. Então, a gente pode voltar muito, né, atrás, né, para encontrar, digamos assim, fundamentos, né, um pouco para essa discussão, dentro da qual vai emergir o conceito de gênero, como um conceito que vai marcar exatamente essa diferença, né, entre papéis sexuais, né, e anatomia. Então, o John Money ele vai escrever uma obra que vai se tornar famosa, né, sobre os casos de hermafrodismo, né, tá? Bom, mas vai ser fundamentalmente esse caso, o caso Bruce Brenda, que vai, digamos assim, ser o gatilho, né, para que o John Money proponha a categoria de gênero, proponha usar o termo gênero para designar exatamente um tipo de comportamento sexual que está descolado, portanto, de um fundamento inato, anatômico, fisiológico, etc. Tá? O Robert Stoller depois vem na sequência, tá? E ele vai ser também, o nome talvez seja mais conhecido até do que o John Money, né? Por criar um centro clínico de pesquisa sobre identidade de gênero em 1954 nos Estados Unidos. E ele vai ser também autor de uma obra famosa, né, chamada Sexo e Gênero, né, sobre o desenvolvimento da masculinidade e feminilidade também, ali nos anos 60. Tá? Bom, então a gente tem esse quadro aqui, né, de emergência de um conceito que ele é oriundo do campo da medicina e da psicologia, né, portanto, tá? E que ele vai entrar no campo das ciências humanas, né, lá nos anos 70, tá? Mais especificamente com a obra de uma socióloga chamada Anne Oakley, né, que vai escrever em 1972 um livro chamado Sexo, Gênero e Sociedade. Tá? Interessante aqui pensar que a Anne Oakley já está fazendo um pouco uma recepção que vem lá desses estudos, né, desses estudos do campo da medicina, né, e ela vai trabalhar nos anos 70, né, muito ainda com dentro dessa perspectiva, né, de pensar sexo como aquilo que se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres, são essas diferenças que são visíveis, né, tá? E o gênero como uma questão de cultura, né, e o gênero como uma questão que remete a uma classificação social em masculino e feminino. Tá? Bom, e aqui, rapidamente, só para vocês um pouco também terem um pouco na perspectiva lá do campo da discussão, no campo da medicina e da biologia, né? Interessante que a gente já tem, né, lá no finalzinho dos anos 70 e 1980, né, uma bióloga, que é a Anne Fausto Sterling, que vai discutir fortemente, né, essa questão do binarismo homem e mulher no que diz respeito ao que ela chama de sexuação, é o processo de sexuação dos corpos. Ela vai dizer que o sexo de um corpo, né, é mais do que simplesmente, né,
isso que a categoria binária feminino e masculino indica. E ela vai dizer claramente, ela vai escrever uma obra chamada Mitos do Gênero, né? Teorias biológicas sobre homens e mulheres, né? É uma obra lá dos anos 80. Ela vai dizer que rotular alguém, homem ou mulher, é uma decisão social. Vejam, isso aqui, nesse contexto aqui, nesse contexto, e um argumento que vem do campo da biologia, porque a Anne Fausto-Sterling é uma bióloga, ela está viva até hoje, está com mais de 70 anos, né? É algo de muita importância, tá? Porque vem da biologia, né? Não vem do campo da sociologia ou da antropologia. Então, hoje a gente enxerga, eu quero valorizar, quer dizer, eu quero destacar essa perspectiva que ela, de uma certa maneira, ela aparece pouco nos debates, né? Porque na perspectiva de uma bióloga como a Anne Fausto-Sterling, né? Ela vai claramente, ela é uma bióloga feminista, né? Mas ela vai claramente dizer que o conhecimento científico ele está baseado, na verdade, em decisões, né? E ele está fundado em certas crenças que são crenças absolutamente culturais e sociais. Tá? São crenças sobre o gênero que vão afetar exatamente o tipo de conhecimento que os cientistas vão produzir sobre a questão do sexo. E, portanto, aqui a questão, o debate sobre gênero, ele ganha uma contribuição muito importante, né, vinda de um campo que não é o campo, digamos assim, das ciências humanas, né, para enfrentar, inclusive, argumentos hoje que são muito resistentes e que é preciso lembrar que hoje a extrema-direita, né, a extrema-direita neoconservadora, ela hoje lança mão desses argumentos. Né? É o argumento da natureza do corpo do homem, da natureza do corpo da mulher, assim Deus fez, né? E aí cruza com o argumento religioso, quer dizer, então a gente só consegue enfrentar, né, também lançando mão e também acessando um tipo de discussão que chega lá no campo da biologia e que é muito pouco, por exemplo, eu considero que é muito pouco explorado. E aí eu faço isso com base no que eu conheço dos meus alunos de primeiro período, que vem do ensino médio. No ensino médio, isso é muito pouco explorado nas aulas de biologia. Muito pouco explorado. Quer dizer, trabalhar com uma ideia de sexuação que extrapole aquela visão que a maioria dos alunos carrega, que vem do ensino médio, de que, bom, homem e mulher é uma questão cromossômica, hormonal, está na natureza, a natureza está organizada assim, o mundo está dividido assim, e a Bíblia diz que é assim mesmo, e pronto, acabou. Eu já tive um aluno em sala de aula, no primeiro período, que eu fiz uma discussão sobre gênero, né, e que ele veio com esse argumento, né? E esse é um argumento muito claro que hoje está aí, né? Hoje ele precisa ser enfrentado. Tá? Então a gente encontra no próprio campo da biologia, uma discussão que me parece que não chega lá nas aulas de biologia do ensino médio, né? Que é uma discussão que complexifica isso que a gente entende por sexuação dos corpos, né? E que aí costuma ainda trabalhar reforçando essa crença no binarismo da existência de homens e mulheres, né? Como se essas categorias estivessem ali penduradas nas árvores, fossem dados da natureza. Né? Mas eu quero destacar aqui, dentro desse momento, nessa genealogia que eu estou tentando traçar aqui, né? Ainda lá nos anos de 1974, né? A Sherry Ortner é uma antropóloga, né, que vai escrever um artigo também muito influente, que chama Está a Mulher para o Homem, assim como a natureza para a cultura? Então, dentro desse nó de discussão que eu estou tentando destacar aqui para vocês, que o debate marca, né, entre a categoria de gênero, que ela surge para assinalar que os papéis sociais, né, vinculados às diferenças anatômicas, né? Portanto, se distinguem, né? Eles marcam ali uma espécie de descontinuidade, né? Entre a anatomia e os papéis sociais, né? O conceito de gênero surge no campo da medicina exatamente para demarcar isso, né? Ele acaba
levantando questões, né, no campo das ciências humanas, né, e no campo da antropologia, né, uma das primeiras questões que vai surgir é exatamente a questão envolvendo a universalidade ou não da subordinação feminina, né? Seria essa subordinação ou essa opressão das mulheres um dado comum e generalizado a todas as culturas? Essas são questões que a Sherry Ortner levanta num texto de 1974. Né? Existem variações culturais nos papéis e no status das mulheres, quer dizer, a questão aqui é aquela que remete um pouco, né, àquele problema que a gente estava discutindo há pouco, né? É possível generalizar, né? É possível pensar essa subordinação das mulheres para todas as culturas, né? Como, enfim, né, pensar esse estatuto subordinado das mulheres dentro das variações culturais particulares, né? E aí a grande questão, como explicar esse dado, que é um dado que as antropólogas elas encontram como um dado recorrente em todas as culturas, né? Como avaliar, como estudar, né, essa chamada desvalorização universal das mulheres. Tá? Então, a Sherry Ortner ela vai assinalar depois, num texto posterior, né, também, ela vai continuar essa reflexão e vai destacar que essa diferença entre natureza e cultura, esse binômio, em si mesmo, ele já é um produto da cultura. Quer dizer, aquilo que a gente estabelece como natureza, né, aquilo que as sociedades estabelecem como sendo os limites entre a própria sociedade e a natureza, ele já é um dado de ordem cultural. Né? E aí, toda essa discussão envolvendo determinismo biológico para as diferenças entre os sexos, né? Quer dizer, vai ser mobilizado aqui por essas antropólogas feministas nos anos de 1970. E é claro que aqui, né, elas vão fazer uma discussão tentando exatamente pensar as especificidades, quer dizer, a antropologia ela se ocupa disso, ela vai ter essa preocupação, né, em tentar encontrar essas especificidades, né, mesmo pensando esse dado universal, que é o dado da dominação masculina. Tá? A gente vai encontrar essa tese da dominação masculina também no trabalho de outra antropóloga, nos anos 80, que é a Michele Rosaldo, né? Vai ser categórica em dizer que, mesmo trabalhando com dados antropológicos variados, né, a conclusão a que ela chega é a conclusão, de fato, da dominação masculina. Com isso, ela não quer dizer, vejam, olha, eu coloquei a citação dela integral aqui, né, porque ela não está afirmando que a dominação masculina ela seja um dado absoluto, né? Embora ele seja um dado constante. Mas ela faz questão de dizer que, mesmo em sociedades em que a gente consegue identificar conquistas ou determinados privilégios ou prestígios ou influências na cena pública que as mulheres possam desfrutar, né? Capacidade, por exemplo, de disputar espaço público, né? Mesmo ali, né, a gente consegue identificar, né, digamos assim, essa dominação masculina como um dado que organiza fundamentalmente e hegemonicamente aquelas sociedades. Então, a citação completa está aqui, né? Ela diz que eu apontaria, sim, para uma coleção de fatos relacionados que parecem evidenciar que em todos os grupos humanos conhecidos, a despeito das prerrogativas que a mulher possa desfrutar, a vasta maioria de oportunidades para o prestígio e influência, a capacidade para forjar relações, falar em público, usar ou renunciar ao uso da força, são todas reconhecidas como um privilégio e direito masculino. É uma obra chamada O Uso e o Abuso da Antropologia, Reflexões sobre o Feminismo e o Entendimento Intercultural, de 1980. Nos anos 70, a gente tem uma contribuição decisiva inclusive para digamos, para a gente compreender de onde parte, por exemplo, o trabalho da Joan Scott, da própria Joan Scott, e da Butler, né? Tá? Que é o trabalho da Gayle Rubin, que é uma antropóloga norte-americana,
que vai escrever nos anos 70, 1975, né, um texto muito, muito influente, né, chamado O Tráfico de Mulheres, que foi traduzido recentemente pela Ubu Editora, tá? Aqui no Brasil. Chama O Tráfico de Mulheres, Notas sobre Economia Política do Sexo. É um texto que ela faz uma crítica ao Marx, faz uma crítica ao Freud, ao Levi-Strauss. O que interessa aqui é um texto interessantíssimo, né? É um texto que eu acho que ele ainda tem uma atualidade, né? Incrível, né? Embora tenha sido escrito lá nos anos 1970. Mas ela propõe, a Gayle Rubin, né? A noção de sistema sexo-gênero. Aqui a gente tem uma inflexão importante, né, nesse debate, né, porque a Gayle Rubin ela vai dizer que, né, na verdade, nós temos o que ela entende por sistema sexo-gênero é o que seria? Uma série de arranjos, de dispositivos, né, através dos quais a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana. Né? Então, ela vai dizer que o sistema sexo-gênero são produtos da ação humana historicamente situada. Né? E, fugindo um pouco daquela dicotomia, né, de um lado a diferença biológica, de outro o gênero como construto cultural, etc., ela vai dar um passo no sentido de apontar que o gênero não é apenas uma identificação com o sexo, mas implica também uma correspondência do desejo sexual, né? Quer dizer, é um combo, na verdade, que a gente poderia dizer, né? Então, o gênero nunca é apenas, né, um papel, né, um papel que a gente desempenha, né? E na verdade, a gente puxa a pontinha e vem um combo, né? Porque aí tem que ter ali tudo alinhado, né? Tem que ter o corpo anatômico, né, o papel sexual, e o desejo sexual, tem que estar tudo bem alinhadinho. Né? Então, na verdade, ali a gente já tem o argumento de que há uma divisão sexual do trabalho, que ela é fundamental para a gente entender essa divisão homens e mulheres, né? Mas essa divisão sexual também, ela marca, né, exatamente a heterossexualidade como esse ideal, esse princípio, essa norma reguladora. Tá? Então, a Gayle Rubin, ela vai ser, de uma certa maneira, ela vai ser muito ousada naquele momento específico, nos anos 1970, quando ela vai exatamente denunciar, né, que esse componente homossexual da sexualidade humana, ele é absolutamente apagado, né, se torna aquilo que depois a Butler vai dizer, né, a partir do diálogo com a Gayle Rubin, né, vai dizer que é o verdadeiro tabu, né, da nossa sociedade, não é o incesto, mas é a homossexualidade. Né? Então, esse componente homossexual da sexualidade humana, né, e aquilo que acompanha, né, esse componente, a opressão, a perseguição dos homossexuais, seriam, portanto, os produtos de um mesmo sistema, né? E esse sistema que, de uma certa maneira, é o sistema que permanece oprimindo, subordinando, né, as mulheres. Tá? Então, é interessante a gente recuperar aqui, né, essa ideia do sistema sexo-gênero da Gayle Rubin, porque ela está lá citada pela Joan Scott. Né? É uma das autoras centrais para Joan Scott formular aquela definição dela, né? E também vai ser uma referência central para a própria Judith Butler, depois no Problemas de Gênero. Tá? Aqui, para mencionar rapidamente, tem uma antropóloga que eu gosto bastante, que é a Marilyn Strater, né? Ela faz uma discussão muito sofisticada sobre a relação e a dicotomia natureza-cultura. Eu não quero, depois a gente pode, se sobrar tempo, eu posso retomar, né? Dependendo aí também da demanda de vocês, né? Mas eu acho muito interessante, porque a gente, de novo, a gente cai, né, nessa discussão, a gente cai de novo naquele lodaçal, que eu chamo, né, nessa espécie de armadilha, né, da dicotomia natureza e cultura, tá? Que ela é central, é uma discussão muito central no campo da antropologia, e que na história parece que a gente não é com a gente, né? Parece que a gente acaba um pouco desprezando esse debate, e hoje esse debate volta com muita força, porque essas discussões todas envolvendo
o antropoceno, a mutação climática e tudo aquilo que isso está provocando em termos da nossa transformação, da nossa concepção de história, está nos fazendo, de novo, pensar nessa dicotomia natureza-cultura, que é uma dicotomia fundamental dentro daquilo que a gente está vendo aqui e acompanhando dentro da discussão de gênero, como que esse caldo vai se formando, né? Como esse caldo de discussão vai se formando. Então, a Strater, né, tem uma obra muito vasta, mas eu destaco ali um conjunto de textos que está no efeito etnográfico, né, que também foi traduzido recentemente, né, um dos textos que eu mais gosto, em que ela, de fato, vai abordar uma discussão muito sofisticada sobre gênero, chama Sem Natureza, Sem Cultura, o caso Hagen, né, que ela estuda lá nos anos 80. Tá? Ela é uma antropóloga também, que estuda especificamente uma sociedade, né, localizada lá nas ilhas da Polinésia, se não me engano, tá? E ela vai dizer que essa dicotomia, na verdade, né, é uma dicotomia central para a gente compreender a maneira como as sociedades se organizam, né? É uma dicotomia central para a gente compreender como que essa divisão sexual do trabalho ela descamba, ela se desdobra, né? Nessa divisão e nessa forma de ordenamento, né? Que é um ordenamento generificado, né? Ela vai dizer que essa dicotomia, na verdade, ela não é uma simples oposição, mas ela indica uma matriz de relações possíveis, né, entre natureza e cultura que as sociedades estabelecem, né? Quer dizer, a gente imagina, né, que é uma simples dicotomia, um simples contraste, mas a gente pode perceber que essa relação ela pode ser muito variável, pode ser uma relação de continuidade, pode ser uma relação pensada como processo, como hierarquia, etc. Né? Então, a gente tem, na verdade, dentro das sociedades ocidentais, essa relação é marcada pelo quê, né? Sempre o domínio da natureza é o domínio daquilo que pode ser controlado, colonizado, né, pelo outro. É isso que hoje toda a discussão sobre mutação climática está colocando em questão. Né? Quer dizer, a nossa ideia de natureza, a ideia ocidental de natureza, né, ela é marcada exatamente pela ideia de que, bom, existe um domínio, que é um domínio que pode ser controlado e colonizado, né, pelo outro, que seria a cultura, né, que seria o progresso, etc. Né? Então, essas ordenações simbólicas das relações masculino e feminino, elas sugerem exatamente, né, essa conexão desse binômio entre natureza e cultura. A Straten, ela faz uns gráficos muito interessantes, né, que eu acho que revelam muitíssimo dos nossos esquemas de percepção. Né? São esquemas de percepção que a gente pode dizer, bom, mas são ocidentais, né, e tal. Mas ela está trabalhando com sociedades que não são necessariamente, não estão ordenadas dentro dos moldes das sociedades ocidentais. E mesmo assim, né, quer dizer, dentro da antropologia, você encontra algumas constantes, né, em termos de esquemas de percepção, né, que dizem respeito exatamente a isso que ela faz dentro desse esquema aqui. Né, quer dizer, ali na primeira linha, ali, M é masculino, do outro lado, feminino. Né? Aí tem o C, que é a cultura e natureza. Então, ali. Ela cruza, na verdade. Então, ela vai fazendo isso a partir do trabalho etnográfico, né? E ela vai levantando, a partir da sociedade que ela estuda, né? Ela vai levantando, a partir da etnografia, como que esses grupos, como é que eles organizam os seus esquemas de percepção. Né? Então, vejam ali que na linha do masculino, né, a linha do masculino está absolutamente conectada com o domínio da cultura, né, e o feminino fica lá, né, relacionado com o domínio da natureza. Mas veja, isso não é algo de uma ordem absolutamente rígida, né, porque ela cruza esses dados aqui, né, ela faz um cruzamento desses dados aqui, né, mas fundamentalmente, quer dizer, a gente pode reconhecer aqui nesse esquema, né, muito do que a gente, no senso comum, estabelece em termos de distinção entre natureza e cultura, que é a distinção básica entre um domínio selvagem e um domínio que é um domínio cultivado, né? Entre aquilo que existe como um dado e aquilo que é, digamos assim, um artifício, né? Enfim, então, esses esquemas aqui, né, ela parte desses esquemas
para elaborar esse quadro aqui, Cultura e Natureza como símbolos de masculino e feminino, tá? Então, daqui a gente tem esses desdobramentos todos, né? Que fundam esses esquemas que organizam um pouco as nossas percepções, as percepções que podem ser universalizadas, mas sempre relativizando, né, dentro da visão antropológica, né, as variações desses esquemas de percepção, tá? Mas, fundamentalmente, de um lado, o eixo cultura masculino relacionado a fazer, público, cosmopolita, ativo, sujeito, e do outro lado, né, ali o eixo da natureza, né? E dentro desse eixo ali, né, a vinculação do feminino com o ser, com o doméstico, confinado, passivo, objeto, etc. E por aí vai, tá? Então, que a gente tem esse... Só estou passando por alto aqui, eu não quero fazer essa discussão aprofundada. Para quê, exatamente? Para vocês terem uma visão assim, muito passageira, né, muito rápida, né, de como a antropologia ela enfrenta, né, esses desafios, né, trabalhando com sociedades que não são sociedades estritamente ocidentais. Tá? E aí, essas antropólogas conseguem identificar algumas coisas bastante interessantes em termos dessa universalidade de alguns esquemas de percepção, tá? Mesmo considerando as variações possíveis, né, dentro desses esquemas de percepção, que podem até mesmo, em alguns grupos, né, sofrerem algumas inversões, né? Por exemplo, o feminino ser considerado o ativo, ou, enfim, o combativo, né? Enfim. Mas vejam, o esquema binário, ele se mantém, né? É um esquema binário que ele tem uma, digamos assim, uma força de presença e de universalidade dentro da antropologia muito forte, tá? Bom, e aqui nós chegamos ao problema, né? Continuamos com o problema, né? É uma filósofa feminista francesa chamada Colette Guillemin, né, já falecida, né, marxista, né, que vai, numa obra chamada Sexo, Raça e Prática do Poder, que é uma obra que ela também é muito interessante, porque trabalha nessa conexão exatamente de sexo, raça, né, tá? Ela vai já chamar atenção para o nosso problema aqui, né? Quer dizer, a introdução do gênero, da categoria de gênero nas ciências humanas, responde a uma política, diz ela, que é, qual política? Apresentar os traços de gênero como simbólicos ou arbitrários, ok. O discurso médico fez isso, de uma certa maneira, né? Mas deixando para o sexo anatômico o papel de real e incontornável. Então, aqui nós voltamos para a questão, né? Tudo que o gênero nos dá, em termos de aquisição, para desnaturalizar, né, os papéis sociais, né, ele acaba nos trazendo como problema, né, uma certa cristalização dessa base real que seria o sexo anatômico, né? E é dentro disso que a gente precisa enfrentar aquilo que a Butler vai lá delimitar como problemas de gênero, né? Chegamos aqui estamos nos anos 90, né? Que é exatamente o momento em que a Butler escreve Problemas de Gênero, tá? Que é essa obra que, enfim, por mais que a gente não concorde ou discorde da definição né, que ela oferece do gênero, a gente precisa, de uma certa maneira, reconhecer que ali a Butler faz um esforço importante para dialogar com um conjunto de referências bastante considerável daquilo que ali, nos anos 90, já era um acúmulo de debate em torno da categoria de gênero. E vejam, o nome problemas de gênero não é por acaso, porque exatamente toda essa questão envolvendo, né, a distinção de sexo, de gênero, né, ela marca um problema, uma dificuldade, né? Por quê? Como ela diz, né, numa das passagens do livro, né, logo no início,
essa tarefa de distinguir sexo de gênero é uma tarefa difícil, né? Por quê? Porque a gente tem pesquisas na área da biomedicina, né, que continuam, de uma certa maneira, reforçando a ideia de que o sexo ele é anterior, o sexo, dado anatômico, né, cromossômico, etc., hormonal, se a gente quiser, né, esses dados são anteriores aos significados que as sociedades e as culturas imprimem, né, as diferenças anatômicas. Né? Essa tarefa, então, ela fica, segundo a Butler, mais complicada, porque a linguagem da biologia ela acaba, de uma certa maneira, incorporando a nossa linguagem, né? A nossa linguagem comum, de certa forma, por mais que a biologia tenha ali um vocabulário específico, né? Como as disciplinas têm, mas ela acaba, de uma certa maneira, participando de um conjunto de crenças que são sedimentadas, né? E uma dessas crenças, evidentemente, de novo, nos lança de novo para aquela relação binária masculino-feminino, que encontra muita resistência de ser ultrapassada, desconstruída e superada. Tá? Então, a Butler vai dizer, a linguagem da biologia participa de outras linguagens, reproduzindo essa sedimentação cultural nos objetos que pretende escrever de maneira neutra. Então, eu sempre aqui eu dou como exemplo, né, os estudos incansáveis até hoje, que ainda recebem muita verba, né, de cientistas que tentam encontrar a diferença do cérebro entre homens e mulheres. Né? Eles não desistem disso. Né? Por mais que dentro da área biomédica você tenha já trabalhos e pesquisas que colocam por terra, como eu citei anteriormente, a Anne Sterling, lá, né, nos anos 80, uma bióloga que já estava dizendo, olha, não dá para a gente trabalhar, quando a gente pensa a questão de sexuação, né, não dá para a gente trabalhar dentro desse binarismo feminino e masculino. E lembre que a discussão de gênero, a categoria de gênero, ela entra pelo discurso médico. Por quê? Porque a medicina ela se depara com esse problema, né, dessa questão, né, que é o dado biológico, nem sempre, né, ele segue à risca aquilo que os nossos esquemas de percepção estabelecem como uma linha de uma demarcação feminina e masculina, que a gente pode encontrar corpos, né, que aparentemente tem todas as características femininas, mas a gente vai medir lá o hormônio da menina, a menina tem uma testosterona elevadíssima, são casos recentes, inclusive, envolvendo aí atletas inscritas nas Olimpíadas que revelam isso. E aí, o que acontece? A medicina fica com essa bomba na mão, né? Como? Mas e aí? Como é que pode? A natureza... Os médicos, eles sabem há muito tempo, né? Eles sabem, né? Da incapacidade desse esquema binário que organiza os nossos esquemas de percepção de dar conta, né, daquilo que a própria natureza produz. Mas, vejam, a gente persiste, né, tanto é que a Butler diz, olha, é uma tarefa dificílima, né, fazer essa distinção. Tá? Então, a questão que a Butler levanta aqui, né, exatamente essa, né? Quer dizer, nos leva, né? Quando a gente pensa em gênero, né? A gente não pode se restringir a pensar exclusivamente em gênero, mas tem que fazer uma indagação sobre o que é o sexo, né? Porque, afinal de contas, né, é uma categoria que ela vai ser construída e elaborada para dar conta daquilo que o sexo natural, anatômico, cromossômico, hormonal, etc., supostamente não consegue dar conta. Mas aí persiste a questão, né? O que seria o sexo? Ele permaneceria sendo esse elemento natural, anatômico, cromossômico, hormonal, né? E como que nós devemos avaliar esses discursos científicos que alegam estabelecer os tais fatos para nós, né? Diante desse argumento, né? Então, aqui na citação que eu tirei também da Butler, dentro dessa discussão, está logo no início ali, né, tá na introdução do problema de gênero, né? Se a gente começa a contestar, né, a própria categoria de sexo, como esse dado da natureza, né,
tudo também fica mais complicado. A própria categoria de gênero também, enquanto algo construído culturalmente, também fica, né? Fica complicada, porque aí não tem algo anterior a gênero, né? Não existe um dado anterior, né? Ou uma superfície, como diz a Butler, né? Uma superfície absolutamente neutra, né? Sobre a qual a gente vai lá inscrever os papéis sociais, né? Porque o gênero está desde sempre lá, né? Como ela diz, né? Talvez o sexo tenha sempre sido gênero, né? Então, essa distinção sexo e gênero, ela se torna absolutamente inválida, né? Absolutamente inútil, tá? Então, eu acho que esse é um problema ainda que nós enfrentamos, né? Porque, evidentemente, que a gente consegue pensar, relações de gênero, estou pensando aqui em termos do ensino, né? Mas aí a questão da sexualidade fica lá intocada, né? Quando, na verdade, a gente tem que conectar as questões, né? Elas estão absolutamente conectadas, porque se a gente trabalhar com a ideia de relações de gênero como dados de um domínio, que é o domínio da história, da cultura, o domínio do social, né? E deixar a questão da diferença sexual intocada, a gente permanece reforçando, né, esse dualismo, tá? Esse binarismo, né? Então, ela vai dizer que a Butler vai dizer: o gênero não deve ser concebido como a inscrição cultural de significado em um sexo previamente dado, mas tem que designar também o próprio aparato de produção mediante o qual os sexos são estabelecidos. E aí fica mais complicado. Aí fica muito mais complicado, né? Porque você não tem nada, né? Você não tem um dado, né, sobre o qual essa produção, né, e, portanto, as próprias relações de poder já não estejam ali agindo. Você não tem um domínio, né, puro, intocado, né, sobre o qual você vai lá inscrever sentidos, significados, sobre o qual você vai escrever os papéis sociais. Então, não existe mais esse sexo natural como essa superfície politicamente neutra sobre a qual a cultura e a própria sociedade ou as relações de poder agiriam, né? Então, manter essa dualidade feminino-masculino, né, como se ela fosse própria da natureza, porque, como dizia o meu aluno, né, mas, professora, macho e fêmea é uma diferença fundamental da biologia. Eu ouvi isso na sala de aula, né? Por quê? Porque ele ouviu isso nas aulas de biologia, né? Então, é como se a biologia fosse um discurso, né? Até uma observação a fazer, né? Quer dizer, o aluno ele aciona a biologia, né, um pouco para dizer, olha, o historiador não sabe nada, são os biólogos que sabem, né? Então é um pouco esse acionamento do discurso científico, né, como dando acesso, né, a uma dimensão que é uma dimensão da ordem superior, né, e não controlada, né, da nossa vida social, né? Então, esse domínio pré-discursivo, né, que a Butler se refere, como se tivesse lá, né, como se houvesse esse domínio. Se fosse possível a gente pensar um domínio, né, de uma natureza que ela existe, né, sem todo esse aparato daquilo que produz a própria natureza. Tá? Então, vejam, olha só, é muito importante aqui, a gente, quando faz essa leitura da Butler, também não ler numa perspectiva de que ela está dizendo que tudo que só existe é o discurso. O sexo é discurso, o gênero é discurso, então essa vai ser a crítica que ela vai responder lá nos Corpos que Importam, evidentemente, né, e também no Desfazendo o Gênero, que está saindo agora, que foi recentemente traduzido. Ela vai receber uma paulada muito forte em relação a
a esse argumento, né, invocando essa questão, dando ênfase a esse aparato discursivo de produção de sexo e gênero, no problemas de gênero, tá? Mas ela vai responder, e eu também pretendo aqui acionar, né, alguns argumentos dela em termos do que ela traduz como a produção da materialidade dos corpos, né, lá nos corpos que importam, tá? Então, o mais importante é que, frente a um argumento como esse, do aluno que eu mencionei, né, que, mas a biologia, ou que pode ser um argumento combinado com um argumento religioso, mas a Bíblia diz que é assim, né? Então, vejam, são todos argumentos que vêm fundamentados, seja na autoridade do discurso científico, seja na autoridade do discurso religioso, que acabam reforçando exatamente essa estrutura binária e heterossexual, né, que organiza, né, exatamente aquilo que também a gente pode reconhecer como sendo a ordem patriarcal. Você destaca que a discussão sobre transexualidade, muitas vezes, e não só sobre trans, né, mas essa tentação de encontrar o inato, né, o essencial, isso nos persegue. Nos persegue a todos. Tá? Tem um gatinho aí, né, miando. Ele está reclamando mesmo, porque tem que reclamar. Isso nos persegue, né? Essa tentativa de buscar esse elemento inato, essencial, né? Isso é algo da ordem... Gente, meu gato ligou o microfone. Sensacional. Os animais são agentes políticos, né? Como diz a dona Haraway. Mas isso de buscar o inato nos tenta permanentemente, né? E só para lembrar, né, quer dizer, essa indeterminação da sexualidade, ela foi posta lá muito claramente pelo Freud, né? A teoria da bissexualidade, né? E que muitas vezes as pessoas dizem que é bissexualidade, mas na verdade é da indeterminação sexual. O Freud apontou para algo muito mais dramático, digamos assim, para a gente suportar, é o fato de que a criança, né, ela passa um período até considerável, né, de indeterminação sexual. Então, isso é algo que nos abala fortemente, até porque ninguém que engravida, né, os pais que ficam grávidos, né, ninguém quer conviver com indeterminado, senão as pessoas não correriam ali, no primeiro dia que elas podem, elas vão lá para saber qual é o sexo do bebê. Né? É a primeira coisa que todo mundo quer saber. Né? Então, assim, essa indeterminação, conviver com essa indeterminação, né, do sexo, né, inclusive no nível mais anatômico, né, é muito complicado. É algo da ordem do insuportável né, para os seres humanos. Tá? Por isso, essa busca do inato, né, temos que procurar a essência, temos que procurar aquilo que faz do homossexual o homossexual, do que faz de uma lésbica, uma lésbica. Então, tem que procurar a inscrição mesmo, aquilo que a natureza provocou ali, porque para nós é muito difícil sermos capazes de entendermos tudo isso como escolhas, como decisões políticas. É muito, muito complicado. Porque quando nós entendemos que é uma decisão, né, nós temos também as condições de modificar, temos as condições de aceitar o diferente, de aceitar aquilo que não é parte da norma. E aí a gente fica num campo difícil, né, instável, né, complicado, indeterminado, e ninguém consegue sobreviver com a indeterminação. Então, me parece isso. Eu, pessoalmente, eu acho que, quando eu leio autoras dos anos 70, como é o caso da Gayle Rubin, né, que ela começa o texto que eu mencionei aqui, que é o texto de 1975, né, se indagando sobre a causa da opressão das mulheres, da violência perpetrada contra mulheres, nos anos 70. Né, isso parece que ela está falando agora, né, e, ao mesmo tempo, ela diz que vai produzir uma reflexão, porque ela acredita ser possível a construção de uma sociedade sem hierarquias, né,
de gênero, que é o caso da preocupação dela mais específica, mas podemos acrescentar aqui uma sociedade sem hierarquias de classe, de raça, né? Isso é um negócio utópico, né? Mas é fundamentalmente essa utopia que eu acho que alimenta, né, as nossas reflexões no campo das ciências humanas, né? Eu acho que é essa utopia que nos faz levantar da cama de manhã cedo, né, para ir dar as nossas aulas, seja na educação básica ou no ensino superior, né? Então, mas, ao mesmo tempo, é uma utopia que ela é alimentada pela convivência constante, né, com essas opressões, com essas desigualdades, com a violência que incide diretamente sobre corpos, né, que são marcados por raça, por gênero, né, por territorialidade, por sexualidade, né? Então, eu acho que se a gente não mantiver essa discussão, né, e não mantiver essa utopia no horizonte, né, ela perde sentido, porque aqui não se trata exatamente de você usar essa discussão toda e fazer a transposição, como diz a Mila, né, para a sala de aula, né, transformar isso num conteúdo, né? Poxa, como é que agora eu vou ensinar Judith Butler para o ensino médio, né? Poxa, não se trata disso. Eu acho que isso é muito complicado, né? Até porque é parte do nosso trabalho a gente criar estratégias, né? Que são estratégias que combinem o ensino de conteúdos, mas também o ensino de habilidades, de competências. O ensino tem toda uma parte, tem toda uma dimensão do nosso trabalho que não está no plano de aula que a gente escreve, né? Que é parte daquele currículo oculto, chamado currículo, aquilo que acontece na sala de aula, né? E acontece porque a sala de aula ela é uma situação provocada e é uma situação coletiva. Isso acontece ali. Eu posso planejar na minha casa, no meu escritório, eu planejo, faço ali, escrevo todo o conteúdo da minha aula, mas eu sei que o que acontece ali é de uma ordem que ultrapassa aquele conteúdo, né? O simples conteúdo que é tratado ali, né? Eu acho que essa dimensão, nessa dimensão, né, que a emancipação pode acontecer. Pode acontecer, vejam bem, né? Porque eu não posso também me colocar o fardo de que toda a minha aula vai ser uma aula emancipatória. Nem toda aula de história pode carregar esse fardo, pessoal. Nem todo professor de história pode carregar esse fardo, né? Então, vamos começar um pouco a distribuir esse fardo, né, entre nós, né, talvez. Né?